Bem, pessoal, que legal que vocês estão de volta. Esse videozinho a gente vai recuperar um pouquinho que nós vimos no vídeo anterior e tocar o barco em relação às propriedades periódicas, beleza? O que a gente vai ter aqui na tabela periódica, que vocês estão vendo a imagem, a gente estava discutindo que a tabela periódica ela está organizada por número crescente atômico, do 1 ao 112. A gente discutiu também que a tabela periódica está dividida em grupo dos elementos representativos, que são as colunas mais altas, e os elementos de transição, que são as colunas mais baixas. Nós vimos também que dependendo da cor que o símbolo é feito, a gente sabe o estado físico que ele tem. Os pretinhos são os sólidos na temperatura e pressão ambiente, enquanto que os vermelhinhos da tabela são os gasosos, e os verdinhos, que basicamente é o mercúrio, né? E o bromo, são os elementos líquidos. Na nossa tabelinha aqui que você está vendo, também tem em branco o símbolo dos elementos artificiais ou sintéticos, ou seja, dos elementos criados em laboratório. O que você está observando aqui, essa divisão de 1, 2, 3 e 4 em vermelho, é a divisão da tabela em relação às propriedades e características dos elementos. O grupo 1 é o grupo que só tem um único integrante, que é o hidrogênio. O grupo 2 tem essa galera aqui que são os metais. Dentro do grande grupo 2 aqui, que são os metais, a gente tem os metais representativos, que é essa galera aqui, e a gente também tem os elementos metálicos de transição, os de transição interna, que é aqui, e os de transição externa, que é aqui. Legal? Essa visão geral, ficou lindo o nosso desenho, qualquer um pode entender esses rabiscos sobre a tabela periódica. Beleza. E aqui, hein? O que tem aqui? Aqui tem aquela nossa discussão do vídeo anterior sobre o que eu posso descobrir da eletrosfera, do átomo, a respeito da posição dele na tabela periódica. E a gente viu que quando olhamos na lateral, né, quando olhamos pela linha ou período, descobrimos o número de níveis, e quando a gente olha a coluna do elemento, usando por enquanto apenas as colunas da família do grupo dos representativos, a gente percebe o número de elétrons que tem na última camada. E aí você está vendo aqui, a gente deu uma pintadinha aqui nesse elemento. Esse cara quem que é? É o cara do exemplo de baixo. É um cara que por estar no quinto período, ele tem 5 camadas eletrônicas. E por estar na 7A, na família 7A, é um cara que tem 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, com essa brincadeira, a gente consegue descobrir o número de camadas eletrônicas e de elétrons na última camada de qualquer cara. Então, potássio tem 1 elétron na camada de valência, mas tem 4 camadas. O bário tem 2 elétrons na sua 6ª camada, que é a de valência. O boro tem 3 elétrons na sua 2ª camada, que é de valência. O germânio tem 4 elétrons na sua 4ª camada, que é de valência. O polônio tem 6 elétrons na sua 6ª camada de valência. O oxigênio também tem 6 elétrons, só que a camada de valência do oxigênio é a 2ª. Lembrando que camada de valência é a camada mais externa, é a camada mais distante, é a última camada que um átomo tem com elétrons, né? É a última camada que o elemento possui com elétrons ali presentes. Legal, show! Vindo para cá, a gente tem uma discussãozinha sobre propriedades periódicas. Eu quero muito que se relembrar com vocês nesse vídeo de 2 propriedades super importantes. Uma delas é o raio atômico, ok? Que tem a ver com o tamanho do átomo. E a outra delas é a energia ou potencial de ionização. Ou seja, a energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Vamos trabalhar primeiro com a ideia do raio. Raio atômico, a distância do centro do núcleo até o final da eletrosfera. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, quando comparamos elementos que estão na mesma coluna, o que acontece? Quanto mais para baixo estiver o elemento, mais camadas eletrônicas ele vai ter. E aí qual que é a ideia? Quanto mais para baixo for o elemento, maior ele é em termos de tamanho.
Quanto mais para baixo, mais camadas eletrônicas, maior é o seu tamanho. Então vamos pegar aqui, ó, nessa família, na família 5A, qual deles é o menor elemento em termos de raio, de tamanho? O nitrogênio, porque da família 5A é o elemento que tem menos camadas eletrônicas. Perfeito? Qual é o elemento que é o maior da família 7A? É o astato. Esses aqui ainda não foram descobertos. O astato é o elemento que tem mais camadas eletrônicas. Então, quando comparamos elementos que estão na mesma coluna, quanto mais para baixo, mais camadas, maior é o elemento. Agora, quando a gente compara elementos que estão na mesma linha, eu não posso usar mais esse critério das camadas. Porque, veja só, todo mundo dessa linha que eu circulei aqui tem 4 camadas eletrônicas. Então, vou ter que usar um outro critério. Quando o número de camadas for igual, o que a gente vai pensar? Quanto mais prótons o elemento tiver, mais atração seu núcleo exerce sobre os elétrons. Mais atração o núcleo exerce sobre os seus elétrons. Então os elétrons estão mais pertinho do núcleo, estão mais juntos, próximos do núcleo, diminuindo o tamanho do átomo, diminuindo o raio atômico. Veja só você, por incrível que possa parecer, o potássio, que tem 19 prótons, ele é maior do que o bromo, que tem 35 prótons. Ambos têm 4 camadas eletrônicas. Ambos têm 4 camadas eletrônicas. Porém, enquanto o potássio tem 19 prótons, para atrair os elétrons, o bromo tem 35. Ou seja, ele tem uma força de atração maior, porque tem mais prótons, portanto vai ser menor. Então veja só, quando comparamos elementos da mesma linha, quanto mais para a esquerda tiver o elemento, maior ele vai ser. Ok? Quanto mais para a esquerda, menos prótons, menos atração, né? Menos prótons, menos atração, maior vai ser o raio. Perfeito ou não? E essa informação sobre o raio é uma informação muito, mas muito importante. Porque a partir do raio a gente consegue discutir o potencial de ionização. A partir do raio a gente consegue discutir o que acontece com a energia para se retirar um elétron. Legal? Vamos lembrar? Potencial de ionização é a energia que a gente precisa colocar para retirar um elétron de um átomo. Então a gente pega um átomo no estado gasoso, oferece energia para ele, excita seu elétron, esse elétron vai embora e acaba produzindo um cátion deste átomo. Então nós estamos interessados em quanto que é essa energia. E como é que funciona? Pensa comigo. Quanto menor for o raio atômico, mais atração o átomo tem sobre os elétrons, mais o átomo prende os elétrons. Portanto, nós vamos precisar de mais energia, mais potencial de ionização para tirar o elétron. Sacou a proposta ou não? Quando o átomo é pequenininho, os elétrons estão próximos do núcleo. Portanto, fica mais difícil de vencer essa atração do núcleo. Eu tenho que colocar muito, mas muito mais energia. Eu disse para você que quanto mais para baixo tivesse o elemento e mais para a esquerda, maior ele era. Então aqui estão os maiores átomos da tabela periódica. Frâncio, rádio, bário, césio. Enquanto que aqui estão os menores átomos da tabela periódica. Hélio, neônio, flúor, argônio, cloro. Pensa comigo, de quem que seria então mais difícil de arrancar elétrons? Dos átomos grandes, cujos elétrons estão afastados do núcleo, ou dos átomos pequenos, cujos elétrons estão próximos do núcleo? É claro, dos átomos pequenos, não é? Se os elétrons estão próximos do núcleo, é muito difícil a gente arrancar elétrons do hélio. Aliás, o hélio é o mais difícil de a gente tirar elétrons. Do neônio, do flúor. Ou seja,
desses caras aqui, dessa região dos átomos pequenos. Quanto mais próximo dessa região dos pequenininhos tiver o átomo, mais difícil é para a gente arrancar elétrons dele. Em compensação, arrancar elétrons do frâncio, é muito fácil. Do césio, do bário, do rádio, ou de quanto maior for o átomo, mais fácil é para arrancar os elétrons. Então, se a gente puder fazer um resuminho, aqui ó, um resuminho do raio atômico, e aqui um resuminho do potencial de ionização, saindo um pouquinho desses rabiscozinhos da tabela periódica, qual que é o lance? O raio, quanto mais para baixo, maior. O potencial de ionização, quanto mais para cima, maior. O raio, quanto mais para a esquerda, maior. O potencial de ionização, quanto mais para a direita, maior. Pô, Porinho, mas por que é o contrário? Justamente aqui em cima, né? Raio pequeno significa grande atração, ok? Portanto, isso vai significar uma grande energia para poder vencer essa atração. Então, me responde aqui. Eu vou fazer 2 círculos. Você vai me dizer se é o círculo da esquerda ou o da direita que precisa de mais energia. Vou fazer um círculo aqui no estanho e vou fazer um círculo aqui no nióbio. Entre o estanho e o nióbio, qual dos dois é o elemento que precisa de mais energia para poder soltar um elétron? Qual dos dois? O elétron está mais preso e precisa de mais energia para se soltar. Legal, o estanho. Como o estanho ele é menor, e o estanho é menor porque tem mais prótons, ele vai precisar de mais energia. A mesma análise a gente pode fazer comparando o ferro com o ósmio. Entre o ferro e o ósmio, eu tenho mais dificuldade de arrancar elétrons do ferro. Por quê? Como o ferro tem 4 camadas eletrônicas por estar no 4º período, e o ósmio tem 6 camadas eletrônicas por estar no 6º período, o ferro ele é um átomo menor, necessitando, portanto, de mais energia para poder soltar o seu elétron. Uma outra análise interessante é a seguinte: quando eu pego um átomo, e aí para finalizar, hein, pessoal, quando eu pego um átomo, ok? No seu estado gasoso, que é o padrão, forneço potencial de ionização, forneço energia, e consigo arrancar um elétron, tornando ele cátion, eu arranquei o primeiro elétron. A gente chama isso de primeira energia de ionização. Se eu quiser, eu posso pegar esse cara aqui e arrancar o segundo, o terceiro, o quarto. Vamos chamar aqui ó, de potencial de ionização 1. Vamos pegar esse cara que já perdeu elétrons e vamos tirar dele o segundo, o potencial de ionização 2. Beleza? Joia! Então esse cara vai ficar um cátion bivalente, porque já perdeu 2 elétrons. E vai sair o segundo elétron. E podíamos fazer isso para arrancar o terceiro, o quarto, o quinto. Veja só, quando um átomo perde, vamos fazer bolinhas que representam o tamanho. Quando o átomo perde um elétron, ele diminui consideravelmente de tamanho. Então, um átomo neutro, ao perder elétron virar cátion, ele diminui de tamanho. Portanto, quanto mais elétrons eu vou tirando, menor vai ficando o átomo. Mais difícil é para arrancar o próximo. Ou seja, para arrancar o primeiro elétron, o potencial de ionização do primeiro elétron é uma energia menor que para arrancar o segundo elétron, que é uma energia menor que para arrancar o terceiro elétron, que é uma energia menor que para arrancar o quarto elétron e assim por diante. Quanto mais elétrons tiramos, mais difícil fica para arrancar os elétrons subsequentes. Por quê? Porque o átomo vai diminuindo de tamanho. E os elétrons que sobram são mais fortemente presos, seguros, atraídos por esse núcleo que não sofre mudanças. Legal, pessoal? Show de bola! Esse foi o nosso segundo videozinho. Espero que vocês tenham gostado desse nosso resuminho das 2 aulas. Beijão, tchau, tchau!